Cumprimentamos e saudamos a todos com a preciosa paz que excede todo o entendimento, essa paz que vem de Deus. Nós nos alegramos pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Cada dia é um dia novo, é uma nova esperança que Deus nos concede e uma oportunidade de nós estarmos na sua presença e de termos uma vida bem sucedida em tudo que fazemos. Nós vamos estar trabalhando sobre a palavra de Deus com o tema Só depende de você. Só depende de você para sorrir, depende de você para conquistar, depende de você ter uma vida mais saudável, uma vida de mais vitória, de mais realizações. Então Deus te dá essa graça, essa oportunidade, né? E quando falamos em oportunidade, muitas pessoas se lamentam pelas oportunidades perdidas, né? Às vezes a porta da oportunidade se abre e as pessoas, às vezes por negligência ou por não dar muita importância, passa a oportunidade, aí passa os anos, elas vêm a se lamentar por aquilo que perderam. E como diz o ditado, leite derramado não se pode juntar mais dentro de um copo. Então, em Efésios capítulo 5, nós estamos meditando na palavra de Deus, está escrito assim, Efésios capítulo 5, no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Essa palavra é uma palavra que o apóstolo Paulo escreve à igreja que está na cidade de Éfeso, na região ali da Turquia, né? Assim, localizando em relação de espaço ali na Turquia. Ele escreve para essa igreja, dizendo para essa igreja, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Agora, no versículo 2, andai em amor como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, a palavra vem uma palavra de orientação, de exortação, de consolação, de esperança. Aí diz, mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santo, nem torpeza, nem pavorice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque em outro tempo ereis treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem ocultos, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendais qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Fizemos essa leitura no capítulo 5 do livro de Efésios, da carta de Efésios, do versículo 1 até o 21. Só depende de você. Aqui nós tiramos algumas lições práticas para a nossa vida. A primeira lição que o Paulo traz nesse texto, dessa passagem para aquela igreja e para nós, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus. Modelo. Então vamos lá falar sobre o modelo. O que é um modelo? O que é um modelo, uma pessoa? Modelo é aquilo que representa um produto. Pode ser uma vestimenta, ou pode ser outro tipo de produto, combustível. Então, as pessoas, às vezes, elas focalizam a sua vida, ou as suas vidas, em modelos deste mundo. Focaliza a sua fé, até na forma de calçar, vestir,
no estilo de vida, pode ser um modelo aí, um artista do mundo secular, através da cultura da música, ou da cultura através do cinema, da cultura através dos entretenimentos, e as pessoas, elas começam a fazer aquilo que os modelos representam. E às vezes os modelos não vivem aquilo que eles representam ser. Apenas eles são intérprete aí no cinema, intérprete aí através da roupa. Às vezes nem aquela roupa que ele apresenta como modelo, ele usa no dia a dia. Ele só apenas apresenta como um bom profissional. E as pessoas, às vezes, elas focalizam as suas vidas em modelos humanos falhos, como eu e você. E elas se decepcionam. Elas focalizam a sua fé, a sua vida em modelos como na cultura da música. Elas tomam aquelas letras, aquelas melodias e adaptam como estilo de vida e, de repente, estão sucumbidas aí nas drogas, na prostituição, na corrupção, estão se matando ou estão morrendo. Agora, Paulo não traz aqui um modelo para nós imitar, o modelo do mundo. Ele não traz um modelo humano no sentido da terminologia da palavra humana, é falho, nós somos falhos. Ele traz um modelo perfeito. Ele está dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, tomai como modelo a Cristo, como filhos amados. Imitai, ou seja, fazer aquilo que Cristo fez e que Cristo manda fazer. Ele diz, andai em amor, como também Cristo vos amou. Então, esse modelo que é Jesus, nós podemos focalizar nossa vida, nossa fé, toda a nossa esperança, a nossa confiança nele, porque ele é o amor, como também Cristo vos amou. Então, dele nós extraímos o amor para a nossa vida. O que é amor? Amor é afeição profunda. O amor, nós podemos aí falar de várias formas do amor. O amor de Deus é perfeito. É um amor que nos preenche através de Jesus. Agora, como nós vamos receber algo se nós não buscarmos ou receber de alguém? Como vamos ter o amor se nós não aceitar ele na nossa vida? Então, nós aceitamos o amor. Aí nós passamos, através desse amor de Deus, por meio de Jesus, em um relacionamento na obediência da palavra, pela fé. E nós conseguimos amar o nosso semelhante. Então, a segunda lição que nós aprendemos, extraímos aqui, é o amor. A terceira é a santificação. A Bíblia diz, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Está escrito em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todo, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Também o apóstolo Pedro, escrevendo, ele diz, sede santo porque eu sou santo. Ou seja, devemos nos santificar em Cristo, na palavra de Deus, porque Deus é santo. Então, Paulo aqui, a santificação, ela combate a impureza. Paulo, ele combate aqui a prostituição. Prostituição não é só no sentido físico, mas também espiritual. Tem pessoas que são honestas, elas não se prostituem fisicamente, mas espiritualmente eles estão prostituindo, estão adorando outros deuses. Elas estão, pode ser um ídolo, um cantor, pode ser aí, um jogador de futebol, pode ser um time, pode ser mesmo uma imagem, né? Representando aí a Cristo, representando outros santos. Então, tudo isso é idolatria, isto é prostituir a palavra de Deus. E as pessoas sofrem as consequências quando parte para a idolatria. Infelizmente, até no meio evangélico cristão, tem pessoas que idolatram. Elas idolatram aí o levita que louva bonito, que tem a unção de Deus, ou o pastor que prega, ou o líder da igreja. Então, isso é uma idolatria. E Deus não aceita isso. Então, nós entendemos. Deus não aceita. Então, depende de nós. Depende de nós termos conhecimento da palavra de Deus. Depende de você conhecer a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertará de quê? Não é só do pecado que a verdade liberta. Ela liberta do pecado e também da ignorância. Quantas pessoas vivem no mundo de ignorância espiritual? Por não conhecer a palavra de Deus, elas adotam um sistema de vida
elas adotam um sistema de vida que quer viver, vive segundo o que pensa, segundo o que aprende errado, e elas começam a sofrer consequências gravíssimas. Então Jesus vem e diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. No versículo 36 ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído, aqui no caso já foram destruídos. Na realidade aquele povo tinha sido destruído, porque ele faltou. Aqui não está dizendo falta, faltou, está no passado, faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Aqui Deus está tratando, através do profeta, com o sacerdote daquela época, do contexto de Oséias, porque o povo de Deus estava já destruído, porque o sacerdote, que é representado nos nossos dias pelos pastores, representado aí nos nossos dias pelos apóstolos, reverendos, bispos, diáconos, diaconisa, presbíteros, aos levitas que louva, que transmite a palavra, representado também por aqueles que não têm título em termos ministeriais, mas que é o corpo de Cristo. Então, o Senhor, o Espírito Santo vem através do profeta Oséias e traz uma palavra de repreensão dizendo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento aqui não está dizendo o conhecimento natural, mas do conhecimento da palavra sobrenatural de Deus. A palavra de Deus, ela é entendida, compreendida e aceita pela fé. E a fé é um dom que Deus nos dá. Por isso ele diz em Romanos capítulo 17, capítulo 10, versículo 17. Diz que a fé vem pelo ouvir, receber a palavra de Cristo. A fé vem quando nós recebemos, conhecemos a palavra, ouvimos da palavra, lemos a palavra, recebemos essa palavra, a fé, ela brota em nosso coração, o nosso entendimento se abre e nós passamos a servir a Deus pela palavra. Então, o Senhor trata muito severamente aqui com o sacerdote daquela época. E Deus está tratando com o sacerdote da nossa época, representado, como já falamos aí, pelas lideranças das igrejas. Então, ele disse, o meu povo padece, sacerdote, porque você negligenciou o conhecimento, não ensinou da forma adequada, da forma justa, como Deus ordena que ensina. Nós não podemos tirar nem acrescentar a Bíblia. Nós não podemos sequer tirar um tio, uma vírgula do que está escrito, nem acrescentar um ponto acima do que está escrito. Então, o povo padecia. Aí diz mais, olha as consequências gravíssimas. Aí, vamos lembrar todo o versículo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aí a maldição já veio para a família. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimenta-se do pecado do meu povo, e da maldade deles tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Eu visitarei sobre ele os seus caminhos, lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A sensualidade, o vinho, o mosto tira a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde. Porque o espírito da luxúria os engana, e eles se corrompem, e apartando-se da sujeição do seu Deus, sacrificam sobre os cumes dos montes, queima incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do alamo, do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as noras que adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desvia e com as meretrizes sacrifica, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então, essa palavra, alguém pode dizer, mas essa palavra veio para o contexto ali de Israel, no tempo e na época de Oséias, sim.
Agora, a palavra do contexto de Oséias também ela serve para o nosso contexto, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. O Velho Testamento está aqui e o Novo também. E o Novo complementa o Velho. E Jesus cumpriu a lei dos profetas e os patriarcas do Velho. Então, Jesus, ele nos traz a graça. Nós vivemos no tempo da graça, ou seja, ele nos traz o favor de Deus até nós, o favor de recebermos o perdão, recebemos a misericórdia, recebemos a salvação, a libertação, a cura, as prosperidades, os milagres, os bens, as bênçãos, a herança. Então se cumpre. Agora Jesus nos diz assim: se um homem olhar para uma mulher e desejá-la no coração, já adulterou. Então só o fato de olhar e imaginar, já adulterou. Enquanto na lei diz, se tocasse, se apanhasse no ato do adultério, seria a pessoa apedrejada, como é o caso que está em João capítulo 8, daquela mulher que foi trazida aos pés de Jesus. Ela foi apanhada de adultério, soltaram o homem, levaram a mulher, e Jesus disse para aqueles acusadores: quem tivesse em pecado, atira a primeira pedra. E aquela mulher foi transformada pelo poder do perdão de Jesus e passou a ser uma seguidora. Ela passou a ser uma discípula, ela passou a ser uma evangelista. Ela estava aos pés da cruz quando Cristo estava sendo crucificado. Então, o que nós aprendemos aqui? Só depende de quem? Dos pastores. Só depende de você que é pastor, só depende de você que é missionário, bispo, apóstolo, reverendo, diácono, levita, ou que não tenha título, mas é a igreja do Senhor. É a igreja. Só depende de mim, só depende de você. Nós meditarmos a palavra de Deus e praticarmos a palavra de Deus como ela ensina. Então nós vivemos numa época da evolução, nós vivemos na época em que as pessoas têm focalizado as suas vidas, inclusive a igreja, por causa da rebeldia, por causa do espírito, como está aqui no tempo de Oséias, diz que um espírito da luxúria. O que é a luxúria? A luxúria é alimentada através da incontinência. O que é incontinência? É a sensualidade. Sensualidade. Quanta sensualidade dentro da igreja hoje. As pessoas, elas se portam, se vestem de uma forma que provoca, que alimenta o pecado. Então, isto é pecado diante de Deus. A sensualidade. E muitos dizem assim, estão naquela palavra do diabo, não tem nada a ver. É o que não tem nada a ver, tem entrado nas igrejas e tem levado os jovens para a prostituição, para o mundo da perdição, levado até as crianças. Não tem nada a ver, porque é uma palavra, é um chavão do mundo, dos filhos das concupiscências, e os filhos de Deus, eles pegam o modismo do mundo e querem se adaptar ao sistema dentro do corpo de Cristo. E o diabo entra por essas coisas, do que não tem nada a ver. Então diz a palavra aqui em Oséias capítulo 4, a sensualidade, o vinho, o mosto, tira a inteligência. A Bíblia diz que nós não devemos servir a Deus de qualquer jeito. Em Romanos, no capítulo 12, Paulo escrevendo para a igreja de Roma e para nós, nos nossos dias, ele trata sobre isso, sobre a inteligência. Ele diz como nós devemos servir e adorar a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei primeiro o vosso corpo, está falando do corpo físico, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E diz mais, porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então nós devemos o dever do amor um para com os outros, nós devemos o testemunho um para com os outros. Então não existe igreja separada do corpo, não existe membro do corpo de Cristo separado do tronco que é Cristo, do cabeça que é Cristo. A igreja tem que estar ligada ao corpo. Inclusive tem pessoas que querem servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira.
elas adotam um sistema e elas dizem, não precisamos congregar, não precisamos tomar Santa Ceia, não precisamos estar numa igreja submissa a uma liderança. Isso aí também é um espírito de engano que tem cirandado, que tem deixado as pessoas desnorteadas, que tem escravizado. Quando a pessoa tem esse pensamento é porque ela ainda não está liberta, ela ainda não está sujeita a Cristo, à obediência à palavra do Senhor. Então ela está à mercê ainda à legalidade, ao diabo, aos demônios. Então é importante nós entendermos. Então, por causa da falta do conhecimento da palavra de Deus, aquele povo do tempo de Oséia padecia. E o interessante é que a destruição aqui não veio só para os adultos. Ela começou, diz a palavra aqui, por causa que o sacerdote rejeitou a palavra, Deus também rejeitou os filhos. Então os filhos, me esquecerei dos teus filhos. Aí ele diz que os filhos, a jovem, se prostituía. Eu não castigarei as vossas filhas que prostituem. No capítulo 4 de Oséias, versículo 14. As filhas dos filhos de Israel se prostituíam. Então, quanta prostituição? Prostituição espiritual, prostituição física dentro da igreja, a maldição varrendo a igreja do Senhor, quanta enfermidade, quanto cancerosos dentro da igreja, quantas pessoas apanhadas pelas enfermidades, pelas doenças, pelas misérias, quantas pessoas perturbadas de espírito dentro das igrejas. Não estão falando das pessoas que vêm do mundo, não. Estão falando de cristão, de muitos tempos de cristão, às vezes 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja, estão enfermos, perturbados, angustiados, desnorteados. O que falta? Falta temor de Deus, falta disciplina, falta santidade, falta compromisso, falta honestidade, seriedade com a obra de Deus, seriedade com a palavra de Deus. Então é isto que o Senhor está dizendo na palavra nessa última hora. Agora, existe um espírito maligno, nós vamos terminar com essa palavra, que tem feito derriça no meio do povo de Deus. Está aqui na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, que é o espírito da apostasia. Só depende de você conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E esse espírito de apostasia, ele tem causado muito prejuízo no meio da igreja. Está aqui na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, diz assim: mas o Espírito Santo expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Graças a Deus que alguns, não é todos. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores é espírito de demônios. E doutrina, o que é doutrina? É ensinos de demônios. Então, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência. É o evangelho distorcido, é o evangelho de não tem nada a ver, é o evangelho não precisa orar, não precisa orar muito, muita oração, muito poder, muita graça, muita santificação. Pouca oração, pouco poder, pouca graça, pouca santificação. Nenhuma oração, nenhum poder. Só depende de você, só depende do líder, só depende da igreja. Porque a mão do Senhor está a favor de nós. O poder de Deus está a favor da igreja. A unção está a favor da igreja. A libertação está a favor da igreja. A salvação está a favor de todos que creem em Cristo, que obedecem. As bênçãos, a prosperidade, os anjos estão de prontidão a trabalhar a favor da intercessão da igreja. Então, essa palavra aqui da apostasia é o que está acontecendo nos nossos dias. Tem introduzido no meio do corpo de Cristo entretenimento em vez de oração, de santificação. Tem introduzido visões distorcidas da palavra de Deus. E as pessoas, elas vestem uma capa, uma roupagem religiosa, adapta-se ao sistema do mundo, ou traz os sistemas, conceitos, do mundo e aplica dentro do corpo de Cristo. O que tem acontecido? Prostituição, destruição de família, divisão entre os casamentos, separação dos lares. Quantos cristãos com os casamentos destruídos, quantos líderes que estão no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Por que tudo isso?
É porque Jesus não está operando? Não. É porque a apostasia do diabo tem entrado dentro da igreja. Porque tem pregado um evangelho adocicado, um evangelho com a capa de aparência de liberdade ou de libertação, que na realidade é uma aparência de engodo, de luxúria, para alimentar o pecado. O diabo se alimenta do pecado, ele é o pai do pecado. Está escrito em João, Jesus chama aquele povo filho do diabo. Está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 8. Aquele povo de Israel, aqueles líderes de religião tiveram uma discussão com Cristo. Aí Jesus diz no capítulo 8, versículo 44 do Evangelho de João: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Então Jesus foi duro. Mas não é duro no sentido de humilhar o povo, não. Ele estava sendo duro para que aquele povo convertesse, porque o povo se alimentava do pecado e queria servir a Deus no pecado. Não funciona assim. Então, tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia deixa bem claro. Os filhos de Deus é aqueles que estão em Cristo, que anda na sinceridade. Aqueles que servem ao Senhor de todo o coração. Aqueles que obedecem à palavra de Deus, que submetem à palavra de Deus. Então, são os filhos de Deus. Aqui está escrito também, na palavra de primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Aí diz mais aqui na palavra, aqui no versículo, vamos ler do versículo 7. Irmão, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e aquele que não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em treva, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, escrevo-vos, porque pelo seu nome, nome de quem? De Jesus, vos são perdoados os pecados. Pais, vos escrevo, porque conheceste aquele que desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhece o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhece aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o Senhor já venceu por nós. Não tem argumento, desculpa, situações em que nós queremos apoiar ou nos argumentar para convencer Deus. Não temos, porque ele já venceu. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o pecado, venceu a iniquidade. Então depende de nós sermos fiéis ao Senhor. Depende de cada um de nós sermos ouvinte e praticante da palavra de Deus. Não tem desculpa diante dos olhos de Deus. Nós podemos argumentar desculpa com o nosso semelhante. Nós podemos argumentar questões pessoais em que nós apoiamos diante das pessoas, a nossa justificativa, mas para Deus, nós não podemos convencer Deus. Então nós não podemos convencer, porque não vem luta, não vem provações, não vem situações, circunstâncias além do que nós podemos suportar. A Bíblia diz sobre isso.
As pessoas às vezes padecem porque não conhecem a palavra de Deus. Ou padecemos ou por conhecer e não obedecer. Tem uma diferença. Não é só conhecer a palavra, nós temos que também obedecer a palavra. Então, em tudo Deus nos esclarece, em tudo Deus nos deixa consciente, e nós somos conscientes dos nossos atos. Diz a palavra em em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, aquele, pois, cuida estar em pé, olhe para que não caia. Olhe para que não caia. Agora no versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis antes, ou seja, suportar. Com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Então, a prova da tentação, a prova da circunstância, a prova da luta, a prova do vento, do deserto, ou do mar revolto, ou da escassez, seja o que for a prova, todas as provas, desde que somos filhos de Deus e andamos debaixo da onipotente mão do Altíssimo, como está no Salmo 91, essa prova vem segundo a capacidade que Deus já nos capacitou para suportá-la. E se nós formos fiéis, passaremos pela prova e cantaremos o hino da vitória, porque a vitória é daqueles que são fiéis, a vitória é daqueles que se submetem a Deus. Então não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Deus não precisa de ninguém, porque Deus nos ama porque ele quis nos amar. Deus tem misericórdia de nós porque ele quer ter misericórdia. Então nós não temos que ter argumento, depende de nós, depende de cada um. Por isso que a verdade é pregada, nós conhecemos, para nós ficarmos entendidos dela. Então depende de você. Quer ter uma vida de vitória? Depende da sua fé. Você tem fé? Se não tem, busca em Deus, busca na palavra. Porque todo mundo busca o alimento, todo mundo que é honesto busca o trabalho, todo mundo busca a moradia, todo mundo se alimenta, se cuida. Então nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar, buscar o alimento, buscar a oração, buscar a palavra, nós temos que orar, nós temos que jejuar, consagrar. Deus pediu a oração, pediu a consagração, então depende de cada um de nós. Não devemos viver de amuleta, não devemos de viver encostado, amparado por amuletas das pessoas. Nós devemos ter a nossa vida com Deus e unir com os filhos de Deus na oração, na consagração, na pregação, no evangelismo, nas missões, no testemunho, levar a palavra de Deus às pessoas. E aqueles que ainda não são de Cristo, que têm temor, voltar, entregar a vida para Cristo. Aqueles que estão desviados, depende de você que é desviado, e volta para o Senhor. Às vezes está culpando o pastor, está culpando a pastora, o missionário, o irmão, a igreja. O problema é seu, não é da igreja, não é do missionário, não é do pastor. A decisão foi tua de sair da presença de Deus. O homem sai da presença de Deus, a mulher sai, aí ele culpa, ele condena. Ah, fulano é culpado. Não, você que decidiu. Você decidiu ir para Cristo, porque quando teve a experiência com Cristo, homem nenhum te forçou, te convenceu você a aceitar a Cristo. Você levantou a mão porque quis. Você aceitou a Cristo porque quis. Eu aceitei a Cristo porque eu cheguei à consciência que sou pecador e eu preciso de Cristo. E cheguei à consciência que Ele me ama e me amou de uma forma toda especial, sem cobrar nada de mim. Então eu sirvo a Cristo com um coração livre, livre para adorar, para servi-lo, para honrá-lo, e clamo a Ele pela minha alma. Então as pessoas vêm para Cristo porque elas às vezes vêm pelo benefício, porque Jesus multiplica pães e peixe, opera milagre, mas no momento da luta elas viram as costas e elas fazem como Adão. Adão, como caiu no pecado, ele não podia condenar Deus. O que ele condenou? Condenou o seu semelhante, Eva. Então ele diz: a mulher que tu me deste é culpada. Agora Deus chega a Eva e Eva diz: a serpente me enganou, mas Deus tinha avisado. Então cada um tem os seus argumentos. Argumento diante de Deus não vale, é falido, é vencido. O que nós temos que ser como a criança. Jesus diz que aquele que quiser entrar no reino do céu, seja como a criança, semelhante à pureza da criança, à sinceridade, à honestidade da criança. Ele está falando da criança que ainda é inocente, porque uma criança, a partir da idade, da razão, ela já não é mais inocente, ela já é culpada dos seus pecados. Então, nós devemos prestar atenção na palavra de Deus e observar o que Deus está falando pela palavra, para que nós não caiamos no opróbrio da condenação, do julgamento, e vivamos no opróbrio da justificativa, das situações, da circunstância, uma vida de derrota e de miséria. Então
Então só depende de você, só depende de mim, só depende da igreja. Só depende do pastor, da pastora, do missionário, do reverendo, do bispo, do apóstolo, do diácono, do presbítero e aí do levita. Só depende do corpo de Cristo. Buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor, andar na presença do Senhor, testemunhar uma fé viva e autêntica, porque Deus está nos chamando para viver esta vida autêntica diante da sua presença e diante deste país, onde tem muitas almas que necessitam e milhares de almas que estão caminhando para o abismo e depende elas de ouvir o testemunho da igreja. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós oramos nesta manhã, ó Deus, e te clamamos que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um dos teus filhos, para que o Senhor venha abrir o entendimento deste homem, desta mulher e deste jovem, para que o Senhor venha abrir o entendimento dos líderes da tua igreja, assim como o Senhor deu a revelação e deu a palavra a Oséias para trazer uma palavra de conserto, de repreensão, uma palavra de esperança para aquele povo que estava já destruído, para as famílias da época dele que já estava destruída. Meu Deus, quantas famílias na nossa geração, no nosso Brasil, estão destruídas, quantas famílias do Senhor estão destruídas pelo pecado da luxúria, da destruição, do engano, mas tu és Deus de restauração, tu és Deus de libertação, tu és Deus de cura, de milagre, e nós oramos para que o Senhor alcance esse homem agora, que está ouvindo essa mensagem, que receba a cura, a libertação, a salvação e a restauração. Eu oro assim no nome de Jesus Cristo, porque no nome de Jesus a cura, no nome de Jesus Cristo a salvação, no nome de Jesus Cristo a perdão, no nome de Jesus Cristo a milagre. Meu Deus, toca nessa vida com milagre, liberta essa pessoa também da enfermidade física. Liberta este homem, ó Pai, desse vício, liberta essa mulher, liberta esse jovem, meu Deus, ó Pai, quebra esses agrilhões, sejam quebrados agora, no poder do nome de Jesus. Essa pessoa está sendo tocada pelo poder de Deus, essa pessoa está sendo tocada pela tua palavra, ela está recebendo da tua parte, ó Deus, o milagre, porque tu és Deus de milagre, tu és Deus que opera milagre, tu és Deus que faz milagre, tu és Deus que levanta o caído, tu és Deus que coloca o abatido numa posição de vitorioso. Pai, nós oramos e ministramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e pedimos o teu perdão por todos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem te abençoou, você pode repassá-la através de e-mail, através do seu blog, aí passar para o seu amigo, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que Deus te tocou no seu coração. E vamos divulgar a palavra de Deus. Você que é servo, servo de Deus, independente da sua idade, independente se você tem título ministerial ou não, o importante é você ser uma pessoa ativa, ágil, uma pessoa de testemunho. Leva Jesus nas escolas. Nós vemos aí a situação das escolas do nosso país está caótica, precária espiritualmente. Aconteceu um fato que você, quem sabe, está desinformado sobre isso. Nessa semana agora, aconteceu um fato de uma criança de 10 anos que ela atirou na professora e depois se matou. Olha que situação, uma criança de 10 anos atira na professora e depois se atira no ouvido e se mata, se suicida. Então nós estamos vivendo dias finais, dia da volta de Cristo. Muitos cristãos estão dormindo, estão preocupados com ouro, estão preocupados com materialismo, estão preocupados com capitalismo, com as construções aí, megas construções de templos e outras coisas mais, tantas coisas, e não estão preocupados com o que é de mais valor diante dos olhos do Senhor, que são as almas que estão se perdendo ou estão perdidas. Então você que é obreiro, você que é pastor, que é missionária, você que é irmão em Cristo, leva Cristo na escola, no seu trabalho, leia a Bíblia, fala para as pessoas de Jesus, porque naquele dia Deus requererá das suas mãos os frutos daquilo que Ele te confiou. Queira você aceitar ou não, você estará diante do tribunal dele e eu também. Agora, a questão não é estar, é como vamos estar diante dele. Pense nessa palavra. Divulgue a palavra do Senhor. Viva Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.